meninas, sejam bem-vindas. Estamos aqui para falar de mediunidade com fim proveitoso. Que responsabilidade. Tem com fim, se o fim é proveitoso, pode também ser com um fim que não é proveitoso, né? Uhum. Que essas coisas de Emmanuel, né, desse pessoal assim, é meio da boa. A gente tem que ficar sempre de olho aberto. Eu acho que é um convite. Eu acho que é um convite, né? Esse tema a gente vem falando aí, né? Se alguém está aqui acompanhando com a gente já há vários collabs, ou se é a primeira vez, a gente vem falando sobre mediunidade, cura, muito do médium, o que é ser médium 24/7. E acho que cada vez que a gente se reúne aqui para falar disso, é mais uma lembrança de que nós somos mais ou menos médium, como diz Kardec, na questão de que temos sim uma fluência, né, espiritual, mas a gente acaba falando mais mesmo da parte da capacidade de médium mesmo, que tem a capacidade física de ter a comunicação com os espíritos, né, os médiums ostensivos, os médiums que têm efeitos. Não é só o dia a dia dessa influenciação, mas a gente tem essa capacidade de fazer essa comunicação com o mundo espiritual. Então, quando a gente pensa, mas eu sou médium, mas eu não sou médium, isso é para quem é médium, né? Eu não sinto isso, não tenho essa capacidade. Sim, a gente pode não ter a capacidade da comunicação do médium ostensivo, ou médium de efeitos físicos, mas a gente tem que lembrar que nós estamos tendo o tempo todo influências espirituais, dizia Kardec, né, os espíritos a Kardec, que muitas vezes mais do que imaginamos. Então, para mim, cada vez que a gente se reúne aqui para falar de mediunidade, me traz assim uma ideia muito clara de quanto a gente tem que estar atento e quanto que a gente pode estudar para entender como que isso funciona, para que a gente se sinta melhor, para que a gente possa ter ferramentas e recursos para lidar no dia a dia com as situações que se apresentam com a gente, para a gente. E esse tema que eu fiquei pensando, né, quando a gente estava escolhendo o título, e isso vem de um estudo de Emmanuel, que é justamente isso. Qual é o fim, qual é o propósito, por que da mediunidade, o que exatamente, por que nós temos aqui essa condição de médiums, por que esse intercâmbio, né? E aí toda a obra de Kardec está baseada nisso, de descortinar esse relacionamento entre o encarnado e o desencarnado, e como a gente pode, através de uma mediunidade, fazer esse processo, nós mesmos primeiro, a gente poder se autoeducar, se autoconhecer, e poder ter uma capacidade de entendimento cada vez melhor através desses estudos. Então, para mim, é realmente muito enriquecedor a gente estar aqui falando desse assunto, e assim, lembrando que o porquê da mediunidade, por que exatamente que é permitido que a gente tenha esse intercâmbio. Allan Kardec ele vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo que é justamente que Deus deu essa capacidade para a gente poder penetrar no mundo invisível, que essa capacidade que a gente tem seria um dom gratuito, né, de ser intérprete desses espíritos. Ele fala com 3 objetivos, basicamente, para a gente ser médium, né, desses espíritos, como instrução para os homens, para nós encarnados, a gente pode ser intérpretes dessa comunicação, também para mostrar o caminho do bem, à medida que a gente abre essa comunicação para os espíritos que vêm nos orientar, e também, óbvio, que a gente está fazendo um trabalho de ajuda para os espíritos que estão em necessidade desse intercâmbio, e também para nos conduzir à fé. Então, lembrar que o porquê que a gente está nesse caminho da mediunidade, que Deus gostaria que a gente tivesse isso, ao acesso a todos, né? Não é privilégio, não é uma coisa especial, a gente não é uma mediunidade que Deus escolheu, assim, porque você tem um mérito, ou você não tem mérito, não é assim. A gente sabe que tem muito trabalho envolvido, tem muito comprometimento envolvido, e às vezes a gente nem entra nisso pelo comprometimento pelo trabalho, mas por uma perturbação que leva a gente a buscar o que está acontecendo, e como que eu posso, né, se eu estou sentindo alguma influência que não é minha, a minha irritabilidade, ou a minha tristeza, ou coisas que acontecem que eu não sei direito de onde vem, essa probabilidade de eu ter uma mediunidade mais aflorada e procurar um centro espírita e procurar estudar é o que vai fazer a gente entender o que é esse intercâmbio, por que nós temos essa capacidade de comunicação entre os dois mundos.
E uma coisa que, desse texto que você colocou para a gente, esse texto de Paulo que Estela dividiu conosco, acho que ela caiu ali, a internet dela, já já ela volta. Mas ela trouxe um versículo de Paulo na carta aos Coríntios, em que Paulo diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, como Marisa falou, se existe o proveitoso, existe também o não proveitoso, né? Eu acho que durante a evolução do Espírito, nós passamos... Aí voltou, Estelinha. E que a gente passa um tempo assim, buscando, passamos muito tempo, até abusamos um pouco dessa capacidade, dessa habilidade, tanto que Moisés teve que proibi-la, né? Ela existe desde sempre, mas o abuso, o mau uso dela, tivemos que ser controlados por um tempo, e acho que chega Jesus mostrando um caminho, mostrando com o seu exemplo de vida como melhor utilizá-la, como dar um uso adequado a isso, e vem Paulo para nos dizer isso, que é concedida visando a um fim proveitoso. E isso eu acho que é importante é o que a gente quer explorar hoje, a escolha de cada um para fazer, o estudo de cada um para entender o que é proveitoso, entender como é essa mediunidade com Jesus, para fazer disso realmente não só uma leitura, um estudo, um aprendizado, mas fazer disso uma atitude, uma ação de cada dia. Né? Porque a mediunidade é essa, como você diz, essa faculdade, essa habilidade que todos temos de interagir com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas encarnadas e desencarnadas, e tenhamos consciência ou não, isso acontece porque o fato da gente pensar, a gente já está, né, emitindo ondas, energia e força que vão encontrando outras, e isso vai tendo um efeito, né? Então, a gente faz isso o tempo todo, sem noção nenhuma. Por isso que, ao tempo de Moisés, teve que proibir determinadas coisas, porque éramos ainda meio rudes, então a gente usava, quem tinha essa habilidade mais aflorada, usava para fins não tão proveitosos. E ela está em nós, essa capacidade é concedida ao espírito para justamente tornar proveitoso. Né? Tanto que hoje a gente já vê diferente, né, do início do século, do tempo de Kardec, de como as coisas eram usadas, como a mediunidade, como essa força, essa capacidade era usada. Então, não é porque eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não escrevo nada, que eu não sou médium. Eu sou médium, tenho essa capacidade de interagir com o meu próximo encarnado e o meu próximo desencarnado. E seja ele encarnado ou desencarnado, afeto ou desafeto, vai depender de como eu me sinta, vai depender do que eu quero expressar para a vida. Então, a gente está sempre dividindo forças, né? Está sempre dividindo alguma coisa. E essa mediunidade que a gente tem, essa proposta, né, agora de fazer, graças a Deus, cada vez mais é assim, né? Cada vez mais o médium se vê nessa possibilidade de aprender mais a respeito de uma coisa que é tão ainda misteriosa, seja lá para o que sente, seja para o que não sente, mas ainda é uma coisa que ela é envolvida, ela está totalmente envolta na personalidade, no que é cada médium. Cada médium tem uma mediunidade. A mediunidade de um não é igual à do outro, porque vai depender do que o médium já construiu em termos de autoiluminação, em termos de melhoramento. Então, depende do que o médium é, do que o médium talvez não seja, mas pretende, gostaria de ser. Então, a gente tem que estar o tempo todo se renovando, querendo essa proposta, né, de se tornar proveitoso para a vida, para que a mediunidade acompanhe,
que a mediunidade vai acompanhar o que eu construo para mim. Se eu não construo nada, vai ficar rasteira. Se eu começo a botar tijolinhos, né, dentro do meu aprendizado, dentro da minha compreensão da vida, construção de sentimentos, né, refazer coisas que às vezes são danosas, quero torná-las proveitosas, então eu refaço, né, reato, às vezes, laços que se desintegraram, pedindo desculpas, nos retratando com a vida, recomeçando o passo. Então, dependendo da proposta que cada espírito tem nesta encarnação, dentro daquilo que já pode executar e quer executar, que às vezes a gente não pode, mas quer tanto que termina sendo concedido uma oportunidade daquilo acontecer, porque o espírito quer muito realizar alguma coisa, principalmente se for boa. Se não for proveitosa, for danosa, e ele quiser muito também, ele termina realizando, porque ele passa por cima do não querer da vida, né? Da sua proposta. Eu quero apagar todas as velas que eu estou construindo dentro de mim, nem que seja até as pequenininhas, vou apagar. Então, o querer, o desejar, o se propor alguma coisa, mesmo que pequena, já é assim, eu acho que uma grande coisa para uma encarnação. Porque numa encarnação a gente não consegue, né, essa construção total. Mas por isso que a mediunidade, que os centros espíritas normalmente se propõem, é essa mediunidade com Jesus. Porque com Jesus fica mais fácil da gente compreender, mais fácil da gente executar, mais fácil da gente acreditar, mais fácil da gente se propor e dizer, não, eu quero, isso aí eu posso. Né? Porque é com Jesus, e Jesus veio e disse, é possível. Né? E reuniu os apóstolos, e a gente sabe, por isso que tem que, né, se propor a conhecer a mediunidade. Sem conhecer a mediunidade, a gente não pode vivê-la. Né? E lembrando sempre, né, que Kardec fala que o médium bom não é aquele que tem os fenômenos mais maravilhosos, né, mas os médiums bons são aqueles que têm justamente esse trabalho em si, que vai poder fazer uma conexão com os espíritos bons, né, os espíritos superiores. Então, a gente fica imaginando, muitas vezes, que o médium, né, aquele médium fantástico, de efeitos maravilhosos, mas, no fundo, é a qualidade, realmente, dessa mediunidade, a direção que nós podemos dar a ela. Porque a gente sabe também que, dependendo de como essa mediunidade se manifesta, principalmente se for uma mediunidade muito ostensiva, quantos médiuns acabam, né, e a gente tem que se colocar no lugar, porque a gente também é sujeito a isso, mas, assim, quantos, dentro dessa capacidade fantástica de ajudar o próximo, acaba se perdendo pelo orgulho, pela vaidade e tudo. Então, esse conhecimento do que você vai fazer com a sua mediunidade, entendendo a importância dela, o que você pode fazer com ela, e o que você vai fazer com você nessa construção de domar as suas, né, as suas falhas, as suas más tendências, é o que vale. Então, eu quero dizer assim, esse esforço que a gente faz para estar no bem, a mediunidade, se a gente procurar estar no bem, a gente vai estar justamente nesse caminho da caridade que a gente aprende com Jesus. Porque quando a gente compara a mediunidade com Jesus, é comparar nesse modelo que ele deixou, né, de caridade, benevolência, o que a gente pode fazer para amenizar a dor do próximo, mas a gente, nesse processo, também está fazendo com a gente. Então, é um sistema, assim, muito interessante, como que esse trabalho que a gente pode fazer, essa escolha de servir ao próximo, muitas vezes a gente esquece que quem está sendo ajudado primeiro é a gente. Então, esse resultado da mediunidade, o que eu vou fazer com a minha mediunidade para ajudar o próximo, que vai passar por mim primeiro, onde eu estou numa mesa mediúnica, também me curando, também curando as minhas dores, também me fortalecendo, dando possibilidade para esses espíritos que estão passando por dificuldades se utilizarem desse processo que a espiritualidade oferece, para que eles possam ter esse choque anímico, para que eles possam estar bem próximo da gente. A Má fala sempre isso,
Por que precisa desses médios? Porque que a espiritualidade não poderia fazer, claro, mas o que acontece é que eles nem percebem a espiritualidade, e a gente está tão ali no dia a dia com esse sentimento próximo desses espíritos sofredores, que fica fácil para eles terem esse contato com a gente, e a gente também perceber, olha, essa dor também é minha, ou talvez eu faria isso se eu tivesse, mas só dá para a gente pensar nisso se tiver mesmo como objetivo uma coisa maior, e não só assustado com, de repente, muitas pessoas passam por isso, né, que tem uma mediunidade que está desequilibrada, a gente sabe que a mediunidade não como é que fala, exclusiva, né, de um centro espírita, a gente sabe que a mediunidade ela está aí em todos os lugares, em todos os tempos, em todos os momentos da história, mas quando a gente vai no centro espírita que visa esse estudo, é esse estudo que vai sustentar, vai trazer um médium mais equilibrado, nesse equilibrado que a gente vai ficando, a gente vai percebendo, peraí, isso aqui é meu, isso aqui não é meu, por que eu estou tão irritado hoje? Será que isso é meu? Será que eu estou tendo alguma influência? E leva um tempo, justamente na prática, no exercício da mediunidade, que a gente vai afinando essa sintonia, para que no dia a dia, nosso, no trabalho, na rua, a gente consiga colocar em prática isso também, isso que a pessoa está me trazendo, tudo isso que você está me falando nessa raiva, nesse momento de raiva, eu não vou absorver isso para mim, eu vou entender que é um momento e vou trabalhar isso. Não é com anos, eu não sei quanto tempo a gente vai precisar para aprender isso, mas esse caminhar é importante, esse entendimento do porquê que eu estou, por que eu vim com a capacidade de ter essa mediunidade, o que eu vou fazer com ela, o amor que eu vou colocar nela. Jesus já dizia que a gente podia expulsar demônios e curar. Então, é essa capacidade. O que eu vou fazer com a mediunidade? Como que eu vou exercer essa mediunidade em favor do próximo, me melhorando? O Emmanuel fala que não há desenvolvimento mediúnico com realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. Isso eu achei assim fantástico, porque se eu não invisto no meu desenvolvimento, na minha transformação, eu acabo fazendo um trabalho muito pobre, muito fraco, muito aquém do que eu poderia fazer se eu me propusesse a desenvolver tudo isso. Então, veja, eu acho que essa noção de que Jesus já via em nós, que éramos sementinhas ali ainda plantadinhas embaixo do solo, ainda tentando criar as raízes, e ele já via a árvore dando frutos, quer dizer, para chegar até aí, existe um esforço próprio que a gente precisa fazer, e também lembrar que se a gente deixa abandonado, a terra abandonada, o que acontece? Não é? Começa a dar, abandona seu jardim para você ver o quanto de erva daninha não dá ali. A grama começa a crescer, vira um matagal, tudo que a gente deixa abandonado, a água apodrece se ficar parada, e nós também, se ficarmos parados, a coisa vai degringolando, enquanto que aquele ritmo diário de fazermos um esforço pequeno na direção do bem, uma açãozinha que seja, né, a minha boa ação do dia, que seja segurar a porta para alguém, que dizer, eu estou sendo médium do que ali? Estou sendo médium de algo bom, se o mundo inteiro fizer isso que eu estou fazendo, o mundo vai ficar melhor. Então, assim, aquelas perguntas que nós vamos fazendo, que acho que nos colocarmos no mais alto que podemos, né, no nosso sentimento mais nobre, no nosso pensamento mais nobre, e dali olhar para aquilo que somos, e tentar chegar naquilo que podemos, no máximo que podemos ser hoje. Eu acho que se a gente vai fazendo isso todo dia, a gente vai chegando assim, cada vez um passinho, né? um rastejozinho, como diz Emmanuel, pela encarnação, para sair um pouquinho melhor do que entramos. É um pouquinho cada dia, mas tem que ser um pouquinho cada dia. Não pode não ser, né? Porque essa mediunidade com Jesus nos leva a gente acha assim, vai ser meio, né, bonzinho, porque é evangelho, aquela coisa, parece que não valoriza a caminhada de Jesus, mas Jesus era o irmão mais velho, Jesus é o Espírito que deu certo, e que estava muito além de nós, né?
E ele era médio, mas médio de quem? Ele era médio de Deus, porque ele fazia a vontade do Pai. Né? Ele dizia, eu e o Pai somos um, porque não porque ele fosse Deus, né? Que depois a Igreja Católica confundiu com isso, de Jesus ser Deus, mas porque ele fazia a vontade do Pai. Então, esse Deus que nós temos que refletir também, como Jesus já refletia, né? Na sua bondade, na sua paciência, ele é o reflexo de Deus, porque Deus é que tem todas as qualidades, as boas qualidades estão em Deus. E ele nos fez a sua imagem e semelhança, ou seja, colocou na nossa genética todos aqueles atributos que nós damos a eles, mas colocou em germes e para desenvolvermos na proporção que a gente aguentasse desenvolver. Então, se hoje nós estamos aqui ouvindo alguma coisa a respeito disso, é porque já melhoramos bastante, porque teve encarnações que essa hora a gente estava na rua, fazendo alguma bandalheira, perturbando alguma coisa, matando alguém, ou caçando coisas indevidas, entendeu? Então, a gente já teve esse passado. Então, se a gente vem evoluindo, como os espíritos dizem que estamos evoluindo, e a cada dia, a cada momento que nos oportunizamos qualquer coisa positiva, isso é um tijolinho na construção da nossa espiritualidade, então nós vamos um dia também refletir com mais força aquelas virtudes que Jesus refletia com a gente, né? Mesmo com a pavirada, mesmo fazendo tudo errado, botando na cruz, traindo, tudo, negando, ele nos amava da mesma forma. E ele não era Deus, ele era um espírito em evolução, como nós, porque ele dizia que ainda tinha mais coisas para ele aprender. Eu acho que também já fazia parte da humildade aí, né? Porque também já fica, né? Mas ele olhava para nós e nos via como uma vez ele foi. Às vezes não acontece isso, às vezes você vê uma pessoa que ainda não superou um mal que você já superou, e você diz, puxa, eu já estive naquele lugar. E, puxa vida, como foi? Como foi que eu saí daqui? Deixa eu ajudar essa pessoa também, deixa eu ser mais paciente, ir lá conversar, porque eu também já estive num lugar assim que eu era resistente às coisas, que eu fazia mal modo, né? E hoje eu estou um cara mais tranquilo, eu estou uma pessoa mais assim. Então, esse olhar é o que Jesus tinha para nós. Então, como ele já refletia essas virtudes maravilhosas, né, que Deus colocou em todos nós, em todos os seus filhos, na mesma proporção, agora cada um desenvolve, faz aquilo refletir para a vida à medida que vai se aperfeiçoando. É por isso que a mediunidade é uma ferramenta maravilhosa, mas é uma faca de dois gumes. Né? Tanto você pode usar qualquer coisa como uma arma, como você pode usar como alguma coisa produtiva. E a mediunidade bem assessorada, a mediunidade bem cultivada, a mediunidade que o indivíduo quer que seja de uma forma produtiva na vida dele, não é um egoísmo. Você diz, eu quero ser um bom médium. Essa é a ideia, ser um bom médium. Mas para eu ser um bom médium, eu tenho que me tornar um homem bom. E para eu me tornar um homem bom, eu tenho que aprender a ser. Porque eu não vou, porque eu quero ser bom, eu vou ser amanhã. Como é que é ser bom? Por isso que a mediunidade com Jesus ajuda tanto. O que Jesus faria nessa hora? Como Jesus agia nessa hora? Por que Jesus nos disse que a gente podia curar da mesma maneira que ele curava, ou melhor ainda? Bastava ter fé, bastava ter o conhecimento daquilo, porque a fé exige conhecimento. A gente tem que aprender a desfazer-se de hábitos danosos e construir novos. E isso exige sabedoria. Exige a gente sentar e ler como é o passo a passo, de se chegar a isso. Puxa, isso está dentro de mim, como é que eu ponho isso para fora? Aí eu tenho que ter paciência, tolerância, eu tenho que amar o meu próximo. E como é que eu faço isso? Então, a gente tem que ver nos exemplos dos nossos irmãos que conseguiram, seguindo alguns caminhos, e fazer também e passar a ser. Não é uma coisa tão difícil. É porque nós somos ainda resistentes ao espiritual. Quando nós caímos na vida material, parece que a vida material nos engole.
Aí, quando a gente diz assim, eu tenho que ir para o centro, mas essa semana eu estou até bem, eu não vou não, já para a próxima, que na próxima eu vou começar tal coisa, talvez eu precise de uma ajuda espiritual. A gente barganha com Deus. A gente não diz assim, o que é que eu preciso para ficar melhor? Aí eu preciso todo dia fazer algumas coisas. Todos os dias. Como assim? Algumas coisas que se parecem com o quê? Com escovar dente. Você pode escovar todo dia, mas pode você chegar um dia e dizer, hoje eu não vou escovar não, sair com a boca suja, ninguém nem vai notar. Não vou chegar perto de ninguém, mas você sabe que está com a boca suja. Essa é a diferença. Essa é a diferença de coisas que você se propõe a fazer todo dia. Eu fazendo todo dia, eu vou chegar lá nesse tempo. Mas se tiver um dia que ele diz assim, não, eu não quero escovar dente, não, eu saio sem o dente escovado. Mas eu sei, e vai me incomodar, porque quando a gente faz uma coisa todo dia, né? No dia que você deixa de fazer, até perfume. Aí eu só saio perfumada, mas no dia que eu não boto, ele diz, hoje eu não estou... Ninguém está notando, mas você está. Isso, então, já indica que você está pronto. Você está pronto a fazer cada vez melhor. Então, essa é a proposta do médium. Então, por isso que algumas pessoas começam a ser médiums e acham que depois, assim, não dou para isso, não. Eu acho que eu vou desistir de ser médium. Você não desiste de ser médium, você só vai começar a sair sem escovar o dente. E vai passar todo o resto da encarnação com a boca suja, o problema é seu. Na próxima, você recomeça. Porque tudo que a gente vai fazer, mesmo que seja o simples ato de escovar o dente, você perde um tempinho ali. Você está atrasado às vezes, mas tem que entrar no banheiro. Nem que não tome banho, mas você... Peraí, eu vou falar com o cliente hoje. Olha, eu vou conversar. Eu vou ver minha namorada. Olha, eu vou... E aí você para ali, escova o dente, né? Meio forçado. É como a gente é, como médico. Aí eu vou ao centro, porque eu estou muito mal hoje. Hoje eu não dormi bem, hoje eu passei um dia péssimo, vou lá tomar um passe. Então, você é um médium que precisa desse recurso dentro do centro espírita, porque fora você não consegue ficar bem daquele jeito que você passou. Então, é interessante, porque é uma coisa que a gente sente que mas não faz nada para que aquilo aconteça e que você viva dos frutos daquilo, que também são ótimos, porque são frutos invisíveis, só você sente. Você não pode nem repartir, a não ser vibrando, orando, pedindo, aí você pode. Mas o outro, às vezes, olha para vocês assim, ela disse que ia rezar, não rezou, olha, aquele passo que eu tomei com ela hoje não foi bom, ela não estava boa. Entendeu? Então, é aquela coisa que você, é uma coisa totalmente individual. O único compromisso que a gente tem quando assume isso é conosco e com Deus. Né? Estou certa ou não? Não, né? As coisas não, eu fiquei pensando isso mesmo, essa questão da gente querer ser bom e lembrar, porque muitas vezes a gente começa a achar que a gente está sendo médium só ali na hora de uma mesa mediúnica, ou quando a gente está tendo algum efeito físico, alguma coisa assim, né? Esquecendo dessa parte que é o 24/7, é que a gente está nesse intercâmbio, não só com o mundo espiritual, mas com o mundo também encarnado. Estamos o tempo todo em contato. Então, a gente procurar, como a Marisa falou, vibrar no bem, a gente procurar o bem. E a gente fala que os espíritos falam que é fácil, né? Que falta é vontade. Então, assim, quando a gente sabe que a gente não está sentindo bem, como a gente sabe que a gente quer buscar algo diferente, como a Marisa falou, eu não estou aguentando mais, eu resolvi que eu não vou escovar os dentes, mas nem eu estou me aguentando mais. Então, é naquele momento da vontade de mudar. E os espíritos falam ainda que se a gente não mudou, porque a gente ainda tem prazer naquilo que a gente está fazendo, que é pior do que falar que eu não tenho vontade, falar que eu estou gostando do que eu estou passando, né? Fala assim, vocês estão de brincadeira. E também, um ponto que você falou, Márcio, sobre essa questão, né? Qual era a aura de Jesus? O que ele exalava? O que ele atraía? Não tem aquela brincadeira? Diz-me o que tu pensas que eu te direi quem tu andas. Ou seja, o que Jesus aqui na Terra trazia ao redor dele? Qual era a psicosfera, né?
astral dele, o que ele atraía com os pensamentos dele. Por isso que por onde ele passava, ele deixava essa sensação de bem-estar, ele, né, curava, ele fazia. Então, eu queria trazer assim, um paralelo no seguinte: se a gente, à medida que começa a pensar no bem, vibrar o bem e trazer essa nossa melhora moral, a gente começar a trabalhar nisso, nossa melhora, procurar um conhecimento, entender como as coisas funcionam, isso a gente vai atrair espíritos do bem. Então, esses espíritos também que querem nos ajudar, encontram um campo muito mais pronto para isso, né? Eu acho que fica mais fácil o trabalho da espiritualidade, que conta não só para o nosso bem-estar, mas que conta que com esse nosso bem-estar a gente consiga alcançar o próximo. Porque no momento que eu estou mais equilibrado, que eu estou entendendo, e talvez aquela influência que eu estou tendo até pertence a uma pessoa que está do meu lado, que precisa de uma oração, quer dizer, tudo isso é utilizado, como o Kardec mesmo falou, é para o nosso bem, é para fazer o bem, é em prol, né, da humanidade. E hoje eu estava assistindo um videozinho interessante, eu não sei quanto tempo isso faz, não sei se é recente, eu estou um pouco fora da notícia, mas é um avião que está fazendo um pouso de emergência no aeroporto da JetBlue. E a roda está quebrada na frente do avião, a roda, né, para a aterrissagem. E o repórter que está narrando aqui no tempo real, ele está assim, ele parece que ele está narrando uma partida de futebol, assim, de final de campeonato mundial. Né? Ele vai descrevendo, olha o avião, ele está quase caindo, já tem não sei quantas ambulâncias, e o aeroporto está pronto para receber a emergência, não sei o quê, e os bombeiros, olha só. E ele vai num crescente de narração, uma coisa que está óbvia, que você está assistindo. E quando o avião está quase pousando, que ele continua narrando, o óbvio, o outro locutor da TV, ele fez uma coisa que me chamou muito a atenção, que acho que é aí onde a gente faz a diferença. O outro locutor falou assim, e se a gente fizesse agora, vamos parar um pouco, fazer um momento de silêncio, para que a gente faça um pensamento positivo, para que esse avião pouse e que nada de mal aconteça. Eu acho que por uns 3 segundos, o outro repórter conseguiu calar, mas ele logo voltou, né? Aí passa o avião aterrissando, tudo, realmente não aconteceu nada, pegou fogo na roda, mas o avião pousou perfeitamente. Mas eu fiquei pensando assim, me chamou tanta atenção, porque no meio desse caos, no meio dessas notícias, no meio de que tudo está piorando, enquanto está todo mundo esperando que melhore, e você está fazendo aquele esforço, e tem alguém lá narrando, né, a partida lá do jogo, com tanta intensidade, alguém tem que fazer esse papel de parar e falar assim, espera um pouco, vamos fazer um momento vamos parar, vamos respirar, e vamos vibrar o bem, para que alguma coisa boa aconteça disso. E aí, como a gente estava dentro desse estudo, eu fiquei pensando nisso. Qual a nossa responsabilidade de ser os bombeiros? De falar, não, para um pouco, vamos fazer uma oração, vamos vibrar o bem. A Marisa usa sempre esse exemplo. Eu estou vendo uma notícia ali na televisão, por que não aquele momento para falar, nossa, que notícia ruim, tomara que eles tenham força. A gente passa num ambiente onde tem um acidente de carro, a importância da gente pensar dentro daquele momento e pedir, e aqueles amigos espirituais que estão lá socorrendo quem está precisando, conseguir essa energia nossa. Isso é mediunidade. Não é só você estar numa mesa mediúnica, é você utilizar desse exercício de ser bom, de se melhorar, de querer fazer parte da melhora do planeta. Né? Se o planeta vai regenerar, a gente faz parte do povo que vai regenerar, porque não vai acontecer no milagre. Então, para mim, descobrir isso, estudar mais, entender como funciona, tem sido assim um caminho para o equilíbrio mesmo. Que a gente perde, que a gente volta, que a gente semana que vem desaprendeu tudo, faz de novo o que não queria fazer, mas é o processo, porque cada vez que a gente faz um processo que a gente sabe que errou, e você percebeu, já foi um crescimento. Você já sabe que você... Senão a gente não percebe quantas coisas a gente faz que algum familiar, né, alguém faz questão de falar, olha, você faz isso. E você fala, nossa, mas eu não faço. E aí você percebe que sim. Então, quando a gente está percebendo que não está fazendo, que está caindo de novo, é um sinal que a gente está, pelo menos, percebendo. E aí vem aquela questão, está faltando a vontade, e se a gente não faz é porque a vontade é muito grande, que aquilo, né, continue acontecendo para eu não ter que mudar, para eu não ter que me mexer, para eu não ter que crescer, porque também é um pouco cômodo. Então, esse estar alerta nesse processo, acho que é isso também.
Com certeza. Isso que você falou, Estela, tem um livro de Emmanuel que se chama Discernimento. E ele fala que a tarefa mediúnica, ela não brota da personalidade, assim, do nada, né? Ah, eu quero, assim, de um dia, como Marisa falou, eu quero, já tenho. Ela exige disciplina, exige trabalho, exige renúncia, exige suor. E uma coisa que ele fala é que a educação confere discernimento. Então, acho que esse discernimento que o outro narrador, o outro repórter teve naquele momento de parar, né? O momento que nós vemos uma situação caótica e temos o discernimento de que vamos parar neste momento para fazer o quê? O que é o melhor que pode ser feito nesse momento? Qual é a melhor palavra que eu posso usar aqui, ou o silêncio que eu posso usar? Qual é a atitude? E ele diz aqui que o discernimento é luz que nos ensina a fazer todo o bem que precisamos fazer. Né? E Marisa disse ali que Jesus era médium de Deus, era o médium do bem. E eu me lembrei assim na hora de Paulo de Tarso, quando ele começa naquele desespero, as pessoas vindo de todas as igrejas que ele tinha fundado, com questões, pedindo para que ele fosse lá pessoalmente para ajudar as pessoas, para responder as dúvidas. E ele para, né? Ele vai ali no meio da noite para o meio da igreja ali onde ele se reunia, ele faz uma prece, e Jesus aparece para ele e fala: daqui em diante você vai ter Estevão junto com você, transmitindo os meus pensamentos, e você vai começar a escrever as cartas. Então eu fico pensando assim, Jesus utilizou de Estevão, né? Então os espíritos superiores de Deus até nós, ele vai atuando em nós através dos outros espíritos. Então, se nós somos influenciados a todo momento e nós estamos fazendo esse esforço diário para nos melhorarmos, é claro que de cima ali vai ter constantemente uma ajuda de inspiração, de guia mesmo, né? Não há professor que abandone um aluno sozinho, que tenha vontade de aprender, que demonstre uma vontade de aprender. Ele vai estar em todos os momentos. E a conexão que Paulo teve, assim, na hora, se Jesus está usando alguém para me ajudar, eu aqui também vou me cercar de pessoas que vão me ajudar a escrever essas cartas, porque se eu falhar um momento e não tiver num dia bom, os espíritos vão conseguir se utilizar dessas pessoas que estão ao meu lado para escrever o que tem que ser, o que ele quer, a ideia que ele quer transmitir. Isso mostra assim, o quê? Nós estamos rodeados em todas as dimensões, na dimensão espiritual, somos espíritos, somos constantemente influenciados espiritualmente, e temos aqui também, entre encarnados, nós podemos nos rodear de pessoas que vão nos ajudar a fazer o bem, a transmitir o bem, a sermos sermos úteis, nós sermos úteis. Quanto nós já não recebemos constantemente de cima, todo momento jorra. E nós, claro, às vezes a gente não dá conta de perceber toda a ajuda que está sendo, o suporte, o amparo que está sendo dividido conosco, doado para nós, de graça. É que a gente ainda o coração é muito pequenininho, assim, não cabe tudo isso, né? Cabe o que a gente consegue doar, cabe o que a gente consegue dar de nós mesmos. Então, quanto mais nós damos, mais cabe do que está jorrando lá de cima. Isso que acho que quando a gente entende isso, a gente vai começando assim, a abrir um pouquinho as mãos, né? Começa a desapegar um pouquinho, fala, aquele medo no começo, a gente fala, ai, deu certo, aí a gente dá mais um pouquinho, e a gente vai aprendendo esse doar faz de nós mais capazes de receber, na verdade, né? Então, quando os espíritos falam para Kardec, falta vontade, às vezes eu fico pensando assim, talvez a gente ainda tenha muito medo, muita culpa dentro de nós. Então, acho que esse desapegar, desse entendimento do que fomos no passado, e desapegar um pouco até dessa culpa de que nós carregamos,
inconscientemente, às vezes, mas nesse trabalho interior de autoconhecimento, de nos entendermos, de também sermos médiuns do bem dentro de nós mesmos, para nos curarmos, né, para podermos fazer melhor também, acho que faz parte desse trabalho diário, é de nós para os outros, mas de volta para nós. Porque essa coisa de sermos todos médiuns tem essa ideia, né? De que todos nós temos essa capacidade de dar e receber vibrações, luz, conhecimento, seja lá o que for, a gente pode trocar o tempo todo. E esses espíritos já que estão, né, tomando conta da gente, vamos dizer assim, estão mais evoluídos, estão voltados para tomar conta e conduzir, né, que a gente chama de anjo da guarda, chama de mentor, chama de guia, que todos nós sentimos que temos, tanto que desde pequenininho, seja que religião for, tem um anjinho pendurado no berço, tem alguma coisa que é da crença do homem, que está acima de nós e que é por nós, além de Deus. Ali não é, ninguém pendura Deus, a gente diz, é o anjinho, é o protetor, né? Aquela criatura que é maior, sabe mais um pouquinho e pode cuidar. Então, por isso é que nós podemos nos denominar médiuns, porque, inclusive, para receber toda essa ajuda, como Lina disse, a única coisa que a gente tem que estar é aberto a isso, é favorável a isso. Porque não há bem que você queira fazer a alguém ou alguma coisa, nada, construir alguma coisa que não queira se mover. É muito difícil, né? Por isso, essa necessidade que nós temos de abrir esses canais, de nos colocar esse imperativo da ação, como a gente leu nesse instante no grupo, né? O imperativo da ação. É preciso agir, é preciso movimentar. E o discernimento, ele vem do conhecimento também que o espírito adquire. Porque quando Jesus veio e não escreveu nada, alguém escreveu. Escreveu que era para o quê? Para aquilo se perpetuar, para que os que viessem depois tomassem conhecimento, porque aqueles que viveram com Jesus iriam desencarnar. Então, quem ia contar tudo aquilo? Então, eles escreviam, e essas coisas viram o quê? Livros, que a gente tem até hoje. Tem a Bíblia, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem os evangelhos e as literaturas que surgem a partir dessas, como Emmanuel, né? Joana, trazem tão bem tantos textos, tantas maravilhas de explicações, através de uma frase de Jesus. A gente tem toda uma dissertação que o Espírito faz para nos ajudar na compreensão. Você vai para a escola, você lida com os livros para poder aprender a parte prática da vida também, entender as coisas que não entende, a somar, até a conviver, até a se relacionar, a gente aprende ouvindo alguém explicar. Então, obter conhecimento, aprender coisas, é uma necessidade do espírito. A gente precisa disso para aprender a discernir. É a asa que Emmanuel dizia, né? A asa da sabedoria e a asa da intelectualidade. Para que uma e outra funcionem, as duas têm que se emparelhar algum dia. Né? A gente tem que aprender a amar para poder virar senhor de si mesmo. Mas sem aprender como amar, qual é o caminho para eu aprender a amar? Existe um caminho. Então, isso se chama você atingir a capacidade, como Lina disse, o discernimento. O discernimento é a capacidade que você tem de escolher em fazer uma coisa danosa e uma coisa proveitosa. Eu sei das duas, mas escolho o que é bom. Isso é a capacidade de escolha que a gente só aprende a fazer isso quando estuda, quando lê, quando se instrui de alguma coisa. Quando somos tapados de tudo, a gente não sabe. Primeiro a gente bota na boca, se queimar, ai, queimou. O outro, esse é doce. Mas aí, quando a gente já sabe, olha, a fruta verde, ela é azeda, mas a fruta, quando está doce, ela é madura.
Quando você vai na árvore, você sabe o que é maduro e o que é verde. E aí você puxa o maduro. Então, você adquiriu a capacidade de escolher bem. Então, isso é da vida, isso é da vida. Por isso, quando os espíritos trazem nas suas obras, né, o caminho das pedras para a gente chegar no solo mais macio, ele diz como é que a gente como tem que proceder. Tem que estudar. Quando? Todo dia. Todo dia ler alguma coisa. Mas sabe por quê? Não é porque vai aprender rápido se fizer isso, não. Vai aprender rápido a fazer, não porque está lendo todos os dias, mas porque toda vez que a gente pegar alguma coisa boa para ler, com mais constância, mais a gente abre esse canal mediúnico, que todo mundo tem, não precisa escrever nada, não precisa receber espírito, não precisa nada. Abre esse canal para que as entidades possam se aproximar e nos dizer aqui, baixinho no ouvido, como é, o que é que aquilo significa. Como você pode colocar isso em prática? Diz assim, ó, que a gente nem sabe, só sabe que no outro dia, diz assim, puxa, sabe que no fim da semana eu agora já entendo por que aquela pessoa age assim? Aí, quem foi que ele disse? Não sei, eu sinto. Eu sinto que aquela pessoa faz isso, por isso, isso e isso. Porque deve se sentir assim, assim, assim. Mas quem me disse? Não, eu sei, de observar. Lógico que a gente vai dizer que o mérito é nosso, né? Porque o pai deixa que a gente cante, fique com mérito, até para se sentir forte. Mas aí você vai vendo, quando de repente você pega uma obra que já rodou várias vezes na sua mão, que você vai ler de novo, você se ué, eu faço isso, mas eu não sabia que eu fazia exatamente assim, como está aqui, não. E olha para isso, menino, já nasci igual Emmanuel, já faço o que Emmanuel mandou fazer, veja só, porque eu nunca li esse texto, vixe, já li umas 250 mil vezes, em várias encarnações, mas não lembro, entendeu? Então, a gente precisa dessa rotina, de botar para dentro coisas positivas, receber a instrução dos espíritos na mesma hora, porque a vibração favorece, e depois cair na gandaia. Porque quando cair na gandaia, você vai ver que cada vez você cai mais leve. Cada vez você discerne mais em qual gandaia você vai cair. E olha, ali não está bom para mim. Mas você gostava tanto, mas não sei. Agora eu achei um lugar ali ó, que é melhor, a mesa é mais arrumada, não sei o que, a bebida vem assim, a comida é assada. Você começa a escolher melhor. Não é ficar metida besta, mas você fica melhor como pessoa. Porque o que o Evangelho nos leva é a ser melhores, não é a ser pomposos, nem soberbos, nem egoístas. É justamente o contrário. É você se tornar mais simples, você se tornar mais prático, você não ficar desejando tanto as coisas materiais ao ponto de cair em depressão quando não consegue obtê-las. Desapego. Desapego, você como, não, isso eu tenho vontade de ter isso, mas eu estou esperando um momento que agora eu estou de olho naquele projeto que eu estou aqui executando. A vida fica mais simples. E não fica tudo resolvido. Vai ter os dias de muita agonia, os dias de muito desespero, os dias de ficar sem dinheiro, e o aluguel, isso que eu queria comprar, isso que eu planejei que não deu certo. Vai ter tudo, vai ter todas as frustrações, só que você vai reagir diferente, porque você vai escolher até como você vai reagir. Mas, menina, para isso. Antes eu quebrava tudo, agora que beleza que eu estou. Por quê? Porque aquela dor não pertence mais ao seu coração. Ela já está fora de você. Você lida com aquilo lá fora, não dentro. Né? Então, fica mais saudável, fica mais tudo. Por isso que nós vamos viver até os 150 anos. Com certeza, já. Você vê né, que até as pessoas de 60 anos agora ainda são adultas, não são mais idosas. Porque lá no Brasil tinha isso, né? Você fazia 50 e poucos anos, você já caía para o idoso. Agora eles mudaram, menino, o negócio. Agora é adulto. Que coisa boa, né? Até 70, sei lá, é adulto. O pessoal até reclamou. Mas eu tenho que me sentir assim para poder ser mesmo, né? Mas, ó, ser médio é bom,
E não adianta não gostar ou não gostar, porque você é só você saber viver, né, da melhor maneira, como a gente tem que aprender tudo na vida, tem que aprender a viver da maneira que se sinta melhor. Mas para isso tem que aprender, não adianta. Pode tomar passe, pode tomar banho de água fluidificada, pode tudo, mas só isso não resolve, né? Tem que fazer o esforço. Não é, meninas? É isso aí. Eu fiquei aqui lendo o título, né, Mediunidade com Fim Proveitoso, e fiquei pensando na obra dos grandes médiuns que a gente, né, conhece como médiuns, fora aqueles que fizeram as obras e que não foram classificados como médiuns, como Chico Xavier e Divaldo Franco, que levaram a bandeira do espiritismo mesmo, mas a gente sabe, né, que pessoas anônimas também fizeram isso na escala, dentro do seu âmbito de ação, fizeram também muitas obras. Mas eu fiquei pensando, se você vai assim avaliar se essa mediunidade teve um fim proveitoso, qual é a obra deixada, né? O que você está deixando para trás? O que você plantou? E aí a gente tem como exemplo o Chico e tem como exemplo o Divaldo, nessa obra que eles que deixaram e que Divaldo ainda está deixando para a gente, que ainda está aqui com a gente. Então, é uma forma também da gente ver o que isso está... o que a gente está deixando, né? Qual é o rastro que a gente está deixando. E eu vou finalizar com um texto que eu escolhi do Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos, na verdade, quem fala é Paulo, em 1860, essa mensagem dele, nas Instruções dos Espíritos, capítulo 15, que eu acho que é bem por aí, é a pegada que a gente deixa, né? Ele fala assim: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dando que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Então, assim, é esse legado, né, que a gente vai deixar com o nosso trabalho, com o nosso amor, com a nossa caridade, dentro das nossas capacidades e, como a Marisa falou, se esforçando cada vez mais para a gente fazer melhor, para a gente conseguir fazer essa caminhada, porque, como a Marisa falou, a gente cai, mas cai diferente, já não vai fazer daquela forma. E eu vejo que conforme a gente vai estudando e vai lendo e vai se envolvendo em vários estudos dentro da Casa Espírita, ou mesmo literaturas que a gente acaba lendo como suporte, outras fontes que a gente vai assistindo, outros palestrantes, a própria obra, as obras complementares, mas eu fico pensando aquele desenho da Divertidamente, né, do Inside Out, que ela vai lá e começa a tocar uma musiquinha, que ela fala, mas de onde vem essa música? Que fala que está lá dentro do cérebro, que toca quando a gente menos espera. Porque vem, né? De vez em quando vem umas músicas assim que você fala, nossa, de onde veio esse comercial? De onde saiu esse pensamento? Então, eu penso assim, quanto mais a gente se instruir, quanto mais a gente tiver essa disciplina de repor os pensamentos, e o Divaldo fala isso sempre, né? Como é que eu mudo? Eu tenho que substituir um pensamento ruim por um pensamento bom. E não é fácil, exige realmente um esforço muito grande, porque a gente fica tão preso naquele pensamento que você trocar ele por um bom leva tempo. Mas se você tem dentro de você toda essa literatura, toda essa simplificação de vida, parece que naquele momento que você mais precisa, eu sinto assim, essa ajuda dos espíritos que nos ajudam, dos mentores, nossos protetores, também se utiliza disso. Lembra que você leu isso aquele dia? Ou chega, né, através de um amigo, uma mensagem, ou uma música, alguma coisa que você lê aquilo como uma mensagem mesmo divina, porque você fala, puxa vida, era o que eu estava buscando, o que eu estava precisando. Então, a importância da gente estar conectado com um bom material de estudo, quanto que a gente vai colocar dentro da gente para ter esse discernimento, para na hora poder entender que uma fruta madura, uma fruta verde, vai fazer diferença na hora da escolha. Se a gente não souber a diferença, não tem como. Então, realmente, está ligado a esse estudo, está ligado à forma de vida, aquilo que a gente faz, a escolha que a gente faz, a caminhada que a gente faz, lembrando, né, que temos uma multidão, uma nuvem de testemunha que nos acompanham. A gente acaba passando, através dos nossos atos, para muitas pessoas, aquilo realmente que eles precisam ouvir, muitas vezes sem palavras, só na nossa atitude. Alguma pessoa pode se sentir encorajada, né, acalentada,
recebida com amor, enfim, é tudo um conjunto de atitudes, de expressões, daquilo que a gente põe para fora, lembrando que era isso que Jesus exalava, esse amor, esse cuidado por nós, e imagino assim, o que acompanhava né, essa psicosfera de Jesus, quem eram os amigos espirituais que andavam com ele. É isso que eu fico pensando. O que é que a gente vai trazer para o nosso lado com a nossa decisão de estar no bem, fazer o bem e se melhorar? Tá muda, Lina? Desculpa, estava aqui com o microfone fechado, mas você foi falando, fiquei imaginando assim, vamos formando essa constelação de espíritos bons, assim, de uma espiritualidade mais serena, que nos guie para sermos melhores. Como você falou, não vai ter mundo regenerado sem espíritos regenerados, né? São os espíritos regenerados que regenerarão a Terra. Mas eu só queria trazer aqui para o nosso finalmente, aqui para as minhas considerações finais, um texto de André Luiz, que está no Mundo Maior, em que ele fala sobre o médium, que para o médium ser um instrumento mais ou menos exato, relativamente exato, é imprescindível aprender a ceder, né? a deixar o espaço livre, como Marisa fala, numa mesa mediúnica, calarmos um pouco a dor que é nossa e deixar que o outro fale, deixar que o outro exponha a dor dele. No nosso dia a dia, às vezes, ceder um pouco daquilo que nós somos, daquilo que, né, do nosso eu, deixar um pouco que o outro floresça. E ele diz aqui que tal aquisição, esse aprender a ceder, reclama a devoção à felicidade do próximo, elevada compreensão do bem coletivo. Então, acho que isso que Santo Agostinho fala no Livro dos Espíritos, se o que você está fazendo, você está em dúvida se é bom ou ruim, pergunta a você mesmo, se o outro fizesse, o que você pensaria? Se todo mundo fizesse essa mesma coisa, seria bom para todos, como estaria o planeta? Avançado espírito de concurso fraterno, esse entendimento, mas não só entendimento, é olhar nos olhos do outro e ver nele, sentir nele seu irmão. E essa serenidade diante do conflito com a opinião alheia. É aquele momento de, ok, você tem todo o direito, né? Eu posso não concordar com a sua ideia, mas você tem todo, vou defender o seu direito a ter a sua opinião. Eu acho que isso era o que eu queria deixar aqui para nós, Marisa. Eu adorei, Lina, você falar isso, do ceder, porque isso a prática mediúnica também traz, né? Esse ceder ao espírito a chance de ele expressar a dor dele através do médium. E o médium, no seu início, ele muitas vezes atropela o espírito, porque a dor do espírito parece com a dele, então nós somos assim, né? Mas foi, poxa, eu sou um médium, deixa eu falar primeiro da minha dor, depois a dele, primeiro eu, né? E aí, com a prática, você vai dando né, vai aprendendo a fazer isso, a ceder o lugar ao espírito, e, pelo contrário, ao invés de atropelá-lo, você realmente se doar a ele naquele momento, através das vibrações, não só pelo meio que você está externando a dor dele, mas tudo em você, naquele momento, vibrar por aquela pessoa, né, que é uma pessoa que sofre como nós sofremos. Então, a gente começa também, através desse processo de ceder ao outro, a gente faz isso na vida prática, com os encarnados, aprende também a ceder a vez ao outro esbravejar, ou ao outro praticar alguma coisa, algum impropério, e você, naquele momento, deixar que o outro desabafe, porque ele não vai saber o controle, e se você for interpelar ou dizer alguma coisa, aquilo vai pegar fogo. Então, essa é o jogo da vida, da educação da vida, que nós vamos aprendendo em todos os âmbitos, no âmbito espiritual e no âmbito material. Então, são lições maravilhosas. Por isso que, quando a gente se propõe
a esse trabalho de educação espiritual, isso imediatamente vai se refletir na vida material, mesmo que a gente vá subindo esses degrauzinhos que a gente sabe que são muito estreitos e muito poucos que a gente consegue pela altura deles, e o nosso esforço, às vezes, não é assim também, não estamos nesse empenho todo, mas alguma coisa de muito forte, de muita, que vai ter muita força, talvez, para numa outra experiência reencarnatória, a gente poder dar mais vazão, né? Por isso que o mundo é de regeneração, e nós queremos ficar nele, né? Não queremos ir para outro, né? Quer ficar de preferência na Bahia, todos nós, para poder. Né? Mas isso é uma verdade. Então, é muito, muito lindo. A gente tem assim, um cabedal de professores já desencarnados, né? Que deixaram aí, trouxeram suas obras para nos instruir. E é muito bom mesmo. Adoro estar com vocês. Bem, muito bom. Então, agradeço